Está começando mais um podcast Papo de ADM. Esse é o episódio número 16 e hoje a gente vai falar sobre algo extremamente importante. Olha só, isso daqui são coisas que a gente escutou dos nossos clientes e também dos nossos seguidores. Trabalho o dia inteiro, mas continuo perdido porque a minha empresa me deixa tão ansioso. Esse é um tema extremamente importante, né? Então, olha só, fantástico tema. Sou Marcos Leal, consultor empresarial, administrador e fundador, criador do método administrador de resultado. É um muito bom dia. Bom dia porque a gente está gravando agora, né? Mas eu sempre faço isso, né? Mas na verdade seria boa noite, porque é a hora que você está assistindo esse episódio, né? Boa noite, Vini. Ou bom dia / boa noite, né? Bom dia, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast para a Obrigado. gente bater esse papo, né? E antes da gente começar esse podcast, eu quero já dar um recado, porque se você está assistindo esse podcast entre os dias 30 e o dia 13 de maio, acontecerá nos dias 13, 14 e 15 a nossa imersão do Causa ao Lucro em 90 dias, uma imersão totalmente prática, onde a gente vai falar sobre planejamento, processos e pessoas, a base da estrutura organizacional para você organizar e estruturar a tua empresa e sair com um plano de ação de 90 dias para organizar o teu negócio e aumentar o teu lucro, tá? Então, não é curso, não é aquelas aulas gratuitas que o pessoal faz. Vai ser de graça, Marcos? Não. É uma imersão paga, mas é um valor muito simbólico que a gente cobra. A gente vai te entregar um material absurdamente prático, então vai ser uma imersão totalmente prática, com ferramentas para você preencher, com ferramentas para você aplicar no seu negócio, e você vai sair no final do terceiro dia com um plano de 90 dias que vai transformar a tua empresa. Então, se você tem interesse em mudar os resultados do seu negócio, na verdade não é mudar o resultado, né, Vini? É transformar a realidade da tua empresa. Esse é o momento certo, tá? Então, clica no link que vai estar aqui na descrição, faz a tua inscrição, aplica. Não sei se vai ter vaga disponível ainda, talvez não tenha mais quando você assistir, mas clique e vê se tem vaga ainda disponível, porque são limitadas, e participa com a gente. Recado dado. Vini, vamos falar sobre ansiedade, né? Vamos. E é um tema forte hoje. Exatamente. Né? Porque é algo que todo empresário vive. Sim. Né? Que são os altos e baixos da empresa. E, na verdade, ele acha que ele vive, né, apagando incêndio. E o empresário chega um certo momento que ele começa a olhar e começa a se questionar. Será que está dando resultado? Sim. E a ansiedade começa a tomar conta, né? Exatamente. Isso é um papo extremamente... Hoje o papo de ADM é muito realista, né? Como você disse. A gente vai tratar porque tem... Sempre é, né? Mas dessa vez eu acho que vai ser ainda mais. Exatamente. A gente vai falar sobre essa ansiedade silenciosa, né, que os donos e donas de empresas vivem, e por que eles se questionam por que, né, eles trabalham todo dia, no dia a dia, mas se questionam se esse trabalho está levando eles a algum lugar. Vai chegar em algum lugar. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. A proposta desse papo, inclusive, é trazer clareza, né, mostrar de onde vem essa angústia. Sim. E como transformar isso em direção, estrutura e resultado. Perfeito. É isso que a gente vai tratar. E é um tema que as pessoas olham, e eu vou dizer particularmente, tá? É um tema que, inclusive, vocês podem pensar assim, o Marcos é administrador, ele é um gestor profissional, é um consultor empresarial, é um cara que ajuda, né, outros empresários a saírem do caos, ajuda outros empresários a organizarem seus negócios, então ele não vive disso. Engano, tá? Isso é um engano, porque nós também vivemos as incertezas do mercado, nós também vivemos todas essas questões das quais todas as empresas atravessam. Então, eu não sou melhor ou pior do que ninguém, né? Obviamente, minha linha de especialização, minha linha de estudos, ela foi muito mais profunda no sentido de gestão, né, de estudar realmente os mecanismos, os princípios, e é isso que nós ensinamos para os nossos alunos, né, do administrador de resultado. Eu não trago nada que
é porque eu fiz assim e deu certo. Não, o que a gente traz são princípios, são técnicas profissionais de gestão que nós ensinamos para os nossos empresários e a gente qualifica essas pessoas que transformam os resultados das empresas delas. Mas o que acontece? Isso não me isenta de sentir também essa mesma ansiedade e as mesmas incertezas que você que está aí do outro lado sente. Né? Então, não pense que eu vou trazer aqui para você e eu sou um herói, né, um Superman. Não, tá? Então, isso é comum e acontecem, né, as incertezas. Mas qual que é a diferença? No meu caso, é entender os fundamentos e saber dos fundamentos me ajuda a tomar decisões assertivas para que esses momentos de ansiedade eles não tomem proporções a ponto, por exemplo, de botar tudo a perder. Né? Então, esse é um ponto. Afinal, além de ser formado em administração, desenvolvedor de um método de gestão empresarial, consultor empresarial há tantos anos, você eu sou empresário primeiramente também, empresário. Você é dono de um negócio. Também, você comanda pessoas, lida com problemas todos os dias, tem que contornar adversidades. Exatamente. Né? Então você tem propriedade para falar. Sim. Além de você passar por essas situações ou já ter passado na sua empresa, você ajuda outras pessoas a saírem dessa mesma situação. Sim. Então você tem muita propriedade para falar. Sim, isso. E é esse conhecimento que a gente vai trazer aqui para o pessoal que está ouvindo e nos assistindo nesse podcast. Para começar, a gente vai falar sobre a raiz do problema. Certo. Então eu queria te perguntar, por que tanta gente se sente com ansiedade, se sente muito ansioso, mesmo se matando de trabalhar? Mesmo dedicando muitas horas ao trabalho? Cara, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque uma empresa, ela funciona como... Eu vou trazer eu gosto de usar analogias, tá? Então, eu vou trazer uma analogia que é a analogia de uma viagem. Sim. Quando você faz uma viagem, o que você faz? Primeiro você planeja a viagem. Depois você executa a viagem. A viagem ela tem um destino, que é um objetivo. Ela tem as suas metas. Ela tem os seus veículos, né? Ela tem os seus recursos. Por exemplo, o veículo que você vai, quanto de gasolina você gasta, quanto tempo e etc. E geralmente as pessoas usam um mapa. Sim. Um sistema de navegação, né? Algumas pessoas usam o Waze, o Google Maps ou o Maps do iPhone, né? Da Apple. O fato é que você usa instrumentos de navegação e controle. Então, o que acontece? Por que raramente uma pessoa se perde num trajeto? Porque ela tem um mapa mostrando para ela o quê? Os resultados em tempo real que está acontecendo naquela viagem, certo? Sim. Por que uma pessoa ela se sente ansiosa trabalhando muito? Porque ela não tem dimensão dos números da empresa. Porque ela não sabe o que está acontecendo na empresa. Então ela não sabe se está dando certo ou não. Por quê? Porque ela não faz a gestão financeira, porque ela não faz uma gestão comercial, ela não faz gestão de estoque, ela não faz gestão tributária. Então, por exemplo, ela não sabe o que ela está pagando de imposto, por que ela está pagando o imposto. Ela não sabe, por exemplo, cobrar o contador dela para dizer assim, olha, pô, estou pagando muito imposto. Por que eu estou pagando muito imposto? Né? Então, muitas vezes, são questões, ajustes que podem ser feitos, mas como ela não faz a gestão do jeito que deveria, né? E aqui eu também não quero dizer que a culpa é do contador. Não. Né? Então, o contador ele exerce um forte apoio para nós que somos empresários. Né? Mas muitas vezes o próprio empresário não sabe o que pedir. Sim. Ele não sabe questionar. Ele não tem a visão, ele não tem números, ele não tem dados. Então, por exemplo, ele não sabe se ele está pagando muito ou pouco imposto. Por quê? Porque ele não faz gestão financeira, ele não faz gestão de vendas, ele não faz gestão de estoque. Sim. Né? Então ele não sabe, por exemplo, se comprar dentro ou fora do estado pode ser melhor e pagar menos imposto. Então, às vezes, a ansiedade de saber se o negócio está dando certo ou errado consome a pessoa porque ela não faz gestão. Ou seja, ela não usa os instrumentos que ajudam ela a gerenciar o negócio dela do jeito certo.
Ok. E isso causa ansiedade. Por quê? Se você não sabe para onde você está indo, cara, você não sabe onde você vai chegar. E isso, você não ter controle do futuro causa ansiedade. Que é exatamente esse o problema. Né? A ansiedade é exatamente a falta de controle do que pode acontecer no futuro. Ao contrário da depressão, que é o fato de você não saber lidar com o que aconteceu no passado. Sim. Né? Então, a ansiedade ela é gerada justamente pelas incertezas. Então, eu não sei o que está acontecendo na minha empresa, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se você não tem planejamento, se você não tem controle, não tem gestão, realmente isso vai acontecer. Você vai ver que trabalha muito, você vai ver que o resultado não aparece, e trabalhar muito pode ser de várias maneiras. Pode ser porque a pessoa dorme, sai da empresa 10 horas da noite e acorda 5 da manhã para ir trabalhar. Pode ser uma maneira. Só que, por exemplo, ela passa muito tempo no trabalho, mas ela faz pouca coisa. Mas ela fica muito tempo. Ou tem gente que trabalha, por exemplo, das 9 às 5 da tarde, só que a pessoa ela não para esse tempo todo. Tipo assim, pô, é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela está na prateleira organizando a mercadoria, ela está no açougue cortando uma carne, despachando uma carne, é a pessoa que passa o produto no caixa, é a pessoa que passa o cartão, é a pessoa que vai entregar, é a pessoa que volta para conferir mercadoria, sabe? A pessoa não para. Então, em quantidade de horas, ela trabalhou menos, mas ela trabalha que nem uma mula. Sim. Desculpa o termo, né? É uma força de expressão, mas quer dizer que ela trabalha absurdamente. Né? Ela tem uma sobrecarga muito pesada de trabalho. Então, às vezes, ela olha assim e fala, porra, cara, não sei se isso está dando resultado. Né? Eu trabalho absurdamente, mas não sei se isso está funcionando. Né? Muitas vezes é um ajuste de margem, é um ajuste ali de custos fixos que ela tem na empresa, que ela pode fazer e pode gerar mais rentabilidade. Mas ela está tão presa, sem gestão e sem entender dos instrumentos, que isso causa desequilíbrio. Isso faz com que a pessoa não tenha noção real do que está acontecendo e isso faz com que ela comece a se sentir ansiosa. Sim, perfeito. Você falou aí na sua fala de a pessoa, até deu o exemplo da viagem, né? Dela Sim. não ter controle tanto na viagem quanto na empresa dela. Sim. E aí esse não controle traz, né? Eu não tenho controle, logo eu não sei se está dando certo ou não. Sim. O que isso provoca na cabeça do dono? Você já falou um pouco de ansiedade, mas eu queria saber, junto com essa ansiedade, vem mais alguma coisa? Isso evolui? Como é que isso acontece na cabeça do dono? E, isso evolui. Sim. Tá? Essa ansiedade, ela gera... ela gera o caos na cabeça do empresário. Como que ela gera o caos na cabeça do empresário? Ele começa a olhar e achar que tudo é desnecessário. Ela cria uma nuvem na cabeça do dono da empresa que afeta o principal ponto, inclusive a principal habilidade que todo empresário tem que desenvolver, que é a tomada de decisão estratégica. Sim. A gente bate muito nessa tecla dentro do administrador de resultado. Por quê? Porque o dono precisa saber tomar as melhores decisões para o negócio dele. E o que acontece? Quando a pessoa está nesse processo de ansiedade, a ansiedade ela ofusca a razão. Ela ofusca o discernimento que o empresário precisa ter. E não só isso, mas a técnica e a frieza para que ele possa analisar tudo de um ponto de vista técnico, para que ele possa tomar as melhores decisões. Sim. Certo? Então, essa sensação de não saber se está dando certo, que gera ansiedade, ela tem esse efeito. E aí o que acontece? O dono ele começa a tomar decisões cada vez mais negativas. Ele começa a tomar decisões ruins para o negócio. Ele começa a tomar decisões que afetam diretamente o resultado da empresa. Então, isso daí não vai ajudar. Né? Isso gera ainda mais, ou seja, isso é uma consequência já da ansiedade. E isso vira um ciclo, porque quanto mais ansioso eu fico, mais afeta o meu juízo,
no sentido de razão para tomada de decisão. Sim. Quanto mais decisões erradas, mais eu fico me perguntando por que isso acontece e o negócio não anda, mais eu fico ansioso, mais afeta as minhas decisões. Perfeito. Né? Vira um ciclo vicioso aí. Entendi. E como isso se manifesta, por exemplo, no dia a dia? Dá para perceber, por exemplo, as pessoas de fora, funcionários, gerentes, dá para perceber? Às E vezes até a sim. mesma pessoa, né, o dono da empresa, como é que ele, por exemplo, pode estar ouvindo a gente agora, como é que ele percebe isso? Cara, às vezes sim, às vezes não, sabe por quê? Porque, ó, isso vão ter diversos efeitos. Físicos, emocionais, profissionais. Sim. Então, por exemplo, você vai ver que o dono de empresa que ele está nesse ciclo, talvez ele seja uma pessoa que ele já esteja um pouco mais estressado, Uhum. ele já esteja um pouco mais ríspido com os colaboradores, impaciente. Você vai ver uma pessoa que ela é um pouco mais ignorante no sentido de falar de forma mais agressiva, mais ríspida, mais impaciente. É uma pessoa que você vai ver ela mais fechada. Né? Então, isso vai ser percebido pelos colaboradores. E pelo próprio empresário, ele vai sentir muitas vezes vontade de não ir trabalhar. Ele vai sentir muitas vezes problemas para dormir. Sim. E aí ele vai começar a sentir, sei lá, dificuldade para dormir. Ele vai sentir talvez mais ou menos fome. Então você vai ver que é uma pessoa que ela vai ou comer muito mais ou vai comer muito menos, porque aí depende de cada pessoa. Sim. Né? Tem gente que fica ansioso e o gatilho é comida. Tem gente que fica ansioso e o gatilho é não consegue comer de jeito nenhum. Né? Então, vão ter efeitos tanto físicos na pessoa, ela vai sentir fisicamente. Né? Ela vai ter a energia dela drenada. Ela vai acordar e ela vai sentir como se ela não tivesse dormido. Ela vai acordar e vai dizer assim, porra, bicho, eu não dormi nada, tô acabado. Sabe? Não vai ter disposição para nada. Se for uma pessoa casada ou que tem um relacionamento, isso afeta diretamente o relacionamento. Sim. Por quê? Porque na cabeça do empresário que está passando por essa situação, cara, a única coisa que fica na cabeça dela é como resolver esse problema. Como resolver, como mudar o resultado da empresa, como fazer o negócio dar certo, como fazer a coisa andar e por aí vai. Então, é só o que pensei. Aí o que acontece? Esse problema ele começa a afetar as duas pessoas dentro do relacionamento. E isso é extremamente prejudicial. Né? Isso é bastante ruim. Tá? Uhum. Então, isso vai se manifestar fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Você vai ver na prática as atitudes do empresário, ela muda. Justamente porque o empresário ele realmente começa a sentir efeitos físicos disso. Sim. Agora deixa eu te perguntar, Marcos. Para um dono e uma dona de empresa chegar nessa situação, o que, na sua opinião e na sua experiência, está faltando para aquela pessoa naquele momento? Para ela se sentir assim, perdido? O que falta para ele? Isso. Olha, eu acho o seguinte, né? A gente já falou sobre o processo de controle e de gestão na empresa, certo? Sim. Mas, na minha visão, falta muito para o empresário, e a gente sabe que no Brasil é assim, né? As pessoas empreendem empiricamente. Por exemplo, você mora numa cidade que não tem um boliche, um exemplo, né? Um Sim. boliche. Aí você vai lá e fala, pô, poderia ter um boliche. Aí você vai lá e, pô, o que você se preocupa? Com ponto. Você se preocupa com a estrutura, com os equipamentos, com tudo. Menos com o quê? Com a gestão. A gestão para o empreendedor brasileiro, ela sempre fica em último lugar. Por quê? O que importa para o brasileiro? Produto bom, uma loja bonita, um ponto localizado, fazer tráfego na internet para você atingir mais pessoas. Ótimo. Para por aí. O que falta? Falta gestão, falta controle, falta análise, falta planejamento, falta
conhecimento de liderança. Na maioria dos casos, o empresário ele não sabe lidar com o colaborador, ele não confia no colaborador. Sim. Muitas vezes ele não contrata colaboradores porque ele não confia nas pessoas. Então, dentro desse ponto, para mim, falta conhecimento técnico sobre gestão. Porque uma coisa, e aí eu vou te dizer, a maioria dos empresários começa do mesmo jeito. Ele começa empreendendo sozinho, ou seja, é ele o produto, né, o problema e a solução do cliente. E depois falta a gestão, falta a transição dele sair do operacional para o estratégico, dele transferir essas responsabilidades da execução das tarefas e dos processos para o colaborador, enquanto ele lida com a coordenação, o gerenciamento da equipe e o planejamento para que a empresa atinja os objetivos, que o empresário faça a empresa crescer. Então, na maioria dos casos, o empresário ele não consegue se ausentar do operacional e falta conhecimento de gestão para que ele consiga transitar dessa maneira de forma natural. Então, aí, quando isso acontece, ele começa a se sentir perdido. Muitas vezes a empresa está dando certo. Sim. Muitas vezes a empresa está vendendo pra caramba, tem bastante cliente, a empresa está dando resultado. Só que ele está até aqui, ó. Ele não aguenta mais, sabe? Então imagina que você... Sabe Titanic? Sim. Né? Ele está afundando ali, e aí você vê o cara lá, ele está preso no negócio, né? E a água está subindo, e cara, ele vai morrer. O Jack, acho que é Jack, né? É Jack. E aí consegue soltar, né, o negócio. Então, assim, chega uma hora que o empresário está daquele jeito. Sim. Mas como é que você solta, né, essa algema que te prende no operacional para que você possa começar a estar no estratégico? Essa algema, a chave dessa algema é o conhecimento de gestão. É isso que a gente traz para os nossos empresários no administrador de resultados. Perfeito, perfeito. A gente falou aqui, né, você trouxe que um dos problemas está relacionado, por exemplo, a não ter dados. Aí quando a pessoa não tem dados, ela não faz uma análise disso, né, para tomar as melhores decisões e ela vai vivendo ali no dia a dia. Uhum. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, vou até fugir um pouco do nosso roteiro aqui, mas que eu acredito que seja muito pertinente. Tá. Quando é que o dono e a dona de empresa que está nos ouvindo aqui, independente dele ter uma equipe de apenas 2 funcionários, 3 ou de 5 para lá, quando é que ele identifica, qual o melhor momento para ele identificar que ele precisa romper a barreira de apenas ser um empreendedor para virar um gestor, para virar um líder, para ir atrás de conhecimento, desse conhecimento que a gente está falando aqui que é necessário? Tá, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale... O papo é sério, é verdade. Porque vamos lá, olha só, veja bem. O melhor momento é quando ele abre a empresa. Na verdade, antes dele abrir a empresa. Teoricamente, esse é o melhor momento. Sim. Mas já que esse não é o momento Que as que pessoas realmente fazem? é possível, Sim. vamos falar do nosso segundo momento. O segundo momento, para isso, é quando você tem uma equipe independente. Coloquei o primeiro funcionário, sua transição do operacional para o estratégico começa ali. Por quê? Porque o seu foco ele vai mudar. Sim. Quando você tem um funcionário, a tua mentalidade ela precisa parar de ser a mentalidade de execução para ser uma mentalidade de crescimento, planejamento e controle. Certo? Primeiro colaborador, meu foco agora é o quê? Planejamento, controle e o foco em crescimento. Ou seja, teu foco é buscar parceiros, é buscar novos clientes, é melhoria de novos canais, sabe? É estratégias de crescimento para o negócio. E aí o teu colaborador executa. Sim. Certo? Então, esse é o principal momento. Né? É o momento que você... Bom, tem um colaborador, agora é hora de eu começar a sair um pouco de cena. E aí as pessoas... eu vi grandes empresários falando isso, né? Eu tenho uma demanda gigante e eu tenho 2 colaboradores, mas eu não confio no meu colaborador. Ou eu ouvi outra coisa também, dizer assim,
Ah, mas e se o meu colaborador sair e virar meu concorrente? Sabe? Então, cara, ó, se o teu colaborador é bom a ponto de virar teu concorrente, transforma ele no teu sócio. Que aí você vai manter ele dentro da tua empresa. E ao invés dele fazer o negócio dele crescer, ele faz a tua empresa crescer junto com você. Isso. E ganha por isso. Sim. Então, eu acho justo. Entendeu? Então, primeiro momento que você tem um colaborador, é hora de você transitar do operacional para o estratégico. Sim, perfeito. E falando ainda sobre essa vivência, você acredita que essa cultura do improviso já se tornou algo normal dentro das pequenas empresas? Tipo, o dono e a dona de empresa se habituou a viver naquele mundo em que está hoje, por exemplo, aí vem a questão da ansiedade que a gente já falou, questão do improviso, de estar sempre apagando incêndio. Isso já é algo normal dentro do meio? Eu não vou dizer que é normal. É porque assim, normal é. Sim. Tá, normal é. Mas eu não vou dizer que é normal porque isso não é algo, por exemplo, projetado. É aquela história eu do comum não e chamaria normal, de né? normal. Mas eu diria que é uma cultura natural. Sim. Por que é natural? Porque há a ausência do conhecimento. Quando há ausência do conhecimento, isso faz com que o improviso, as dificuldades, a falta de gestão, tudo isso vai causar certos distúrbios dentro do negócio. E não vou dizer que isso é normal, mas isso é natural. Sim. A ausência de conhecimento vai causar esse problema, tá? Tem outro ponto, né, que é sobre olhar para os números, né? E aí, por que tanta gente evita olhar para os números da empresa? Porque, ó, eu vou te dizer, quando muitas vezes o dono ele não quer sentir a realidade do negócio. Então, quando ele não quer olhar para os números da empresa, ele tá dizendo para ele mesmo, tipo assim, ele tá querendo mentir para ele mesmo de que tá tudo bem. Então, muitas vezes o dono ele não faz gestão, não é porque ele não sabe, mas é porque ele não quer. Porque ele não quer enfrentar a realidade de que tá dando errado, de que tá com dificuldade, de que as coisas não estão acontecendo, entendeu? Então, a gente tem esse ponto também. E aí, isso vai se gerando um ciclo vicioso, né? Falta de gestão, falta de olhar para os números, falta de encarar a realidade. Isso gera problemas, isso gera dificuldades no negócio, que geram ansiedade e que geram mais problemas e por aí vai. Uma bola de neve, né? Exatamente. Que vai só aumentando. Tá. Falando de soluções práticas, qual que é o primeiro passo para o dono e a dona de empresa sair dessa ansiedade constante? Por onde ele pode começar? Ó, ele deve começar clicando no link da descrição e mandando uma mensagem pra gente para conhecer o programa Administrador de Resultado. Essa é, para mim, a melhor das soluções. Por quê? Você vai buscar conhecimento, você vai buscar comunidade, você vai buscar uma metodologia de gestão que vai te ajudar a construir a estrutura que você precisa e, principalmente, te transformar como empresário da maneira certa. Então, eu acho que esse seria o melhor passo, né? É o melhor passo para se fazer. Mas, principalmente, encarar os fatos com veracidade e, principalmente, entender que ele precisa ser a principal pessoa que tem que buscar soluções, que precisa mudar, que precisa melhorar e que essa mudança, a partir dessa mudança de si mesmo, há a mudança dentro da empresa, há mudança dentro do negócio, existe a mudança dentro da estrutura da empresa, ou seja, muda-se a cultura, o humor, o engajamento dos colaboradores, e isso vai se refletindo nos resultados, até que o problema ele se dá por vencido de uma vez por todas, entendeu? Então, acho que o primeiro passo para que você possa sair dessa ansiedade é justamente o passo de você mudar a si mesmo. Sim. E a forma de fazer isso é buscando conhecimento, e a gente tem um método exatamente ajustado para isso, né? Porque o administrador de resultado ele é um método que, embora ele transforme a empresa, mas o foco
do nosso método está totalmente no empresário. Porque, afinal de contas, ele é quem transforma a realidade da empresa dele. Então, a gente transforma a realidade do empresário e ele aplica isso na empresa e muda os fatos e os resultados da empresa. Perfeito. Agora, Marcos, a gente falou aqui durante todo o nosso bate-papo, papo de ADM, né? Sobre indicadores, análises de relatórios, números, dados. E aí eu queria que você falasse agora para nossa audiência alguns principais indicadores ali, tipo, se tiver 2, 3, que todo mundo precisa estar atento. Bom, sobre os indicadores, indicadores simples que o empresário pode acompanhar sem ser um gestor. Isso. Primeiro que eu não indico que ele faça isso sem buscar conhecimento. Mas indicadores que todo empresário olha, ele precisa olhar, sendo um administrador de resultado ou não, ele precisa olhar para o faturamento da empresa, ele precisa olhar para as despesas da empresa, né? Então ele precisa olhar para os custos fixos, para os custos variáveis, né? Ele precisa olhar para a margem de lucro. São indicadores básicos que ele tem que olhar. Sim. Margem de lucro, quantidade de despesas operacionais, despesas administrativas, despesas financeiras, né? O faturamento do negócio. Então, esses indicadores vão ajudar ele a meio que ter um norte de para onde ele ir, o que fazer, né? Então, esse para mim é o início. Sim. É o início do caminho ali. São as primeiras informações para exatamente. Pelo menos a pessoa que saber. É o mínimo que ele tem para acompanhar, Exato. Entendeu? Por exemplo, margem de lucro e os indicadores que você acabou de falar, Sim. dão pelo menos a noção de como está a empresa no momento. Sim. E aí, a partir disso, ele pode, conforme vem o conhecimento e tal, vem a experiência, buscar tomar melhores decisões para, sim, continuar aumentando a empresa, né? Sim, exatamente. Mas eu queria te perguntar sobre, a gente fala, né, e a questão da ansiedade vem muito disso às vezes, do empresário tá hoje mergulhado em uma rotina extremamente cansativa e às vezes que ele sempre vai dizer que não tem tempo mais para nada. Como ele pode hoje criar uma rotina, essa rotina, por exemplo, de análise, de controle, mas sem complicar ainda mais a vida dele? Rapaz, esse negócio de criar uma rotina e dizer que a rotina é cansativa, eu vou dizer uma coisa pra você. A gente não presta atenção no quanto tempo... Hoje a gente sabe porque o próprio dispositivo ele traz pra gente. Sim. Mas olha e presta atenção quanto tempo o dono da empresa fica nas redes sociais. No Instagram, no WhatsApp. Às vezes... Ele tá dentro da empresa, tá no YouTube, tá no TikTok, tá na Netflix. Então, muitas vezes ele fala, pô, meu dia não é produtivo, meu dia não é eficiente, que eu trabalho muito e não tenho resultado. Mas muitas vezes a pessoa não sai do celular o dia todo. Sim. Ela vive ocupada o dia inteiro respondendo no WhatsApp. Aí como é que você vai ser produtivo desse jeito? Não vai. Você entendeu? Então, acho que o primeiro ponto pega um papel e uma caneta e começa a anotar todo o tempo que você gasta do seu dia. Sim. Da hora tal eu fiquei no WhatsApp. Da hora tal eu fiz isso. Da hora tal eu fiz não sei o quê. Anota todo o tempo que você gasta do seu dia para você ver quanto tempo desperdiçável você teve. E você vai ver que você vai poder ser muito mais produtivo. E muitas vezes a gente se sente cansado justamente por causa disso. Cara, tu já passou meia hora rolando feed do TikTok, assistindo vídeo? Quando tu sai, primeiro que tu não consegue sair. Não. É um vídeo após o outro, você vicia naquilo ali, você fala, não, só mais um. Quando você vai ver, 1 hora. Quando você realmente consegue vencer e bloquear a tela do teu celular, parece que você tomou uma surra. Você se sente cansado, sem energia, com preguiça. E ao mesmo tempo a tua cabeça tá assim, maluca. Por quê? Porque isso é dopamina que você vai recebendo daqueles vídeos. Só que a tua energia física e corporal, ela morreu, ela acabou. Mas a tua energia mental, ela tá maluca. Sim. E aí começam a gerar esses distúrbios.
E aí você se sente cansado, improdutivo, você sente que não está trabalhando, você sente que não está gerando entrega. Mas o que acontece aqui na real? Na real, você não está sendo produtivo. Por quê? Porque você está desperdiçando o seu tempo com coisas desnecessárias, entendeu? Exatamente. Perfeito. E existe hoje alguma estrutura que você recomenda para saber se a empresa está crescendo mesmo? Olha para o faturamento do negócio, né? Olha para a margem de lucro e para o caixa da empresa. Se o teu faturamento está subindo, a tua margem está boa, o teu lucro ele se mantém e você está conseguindo construir caixa, a tua empresa está crescendo. É mínimo isso daí, é básico. Sim. Tá? Muitas vezes a empresa ela cresce endividada. Vamos pegar empresas, mas aí são empresas que recebem aporte e tal. Por exemplo, a Amazon, né? A Amazon ela não dá lucro. Mas por que a Amazon é a Amazon? Ela cresce em regime de prejuízo. Por quê? Porque cada real que entra na Amazon é reinvestido em crescimento. Então, isso é muito relativo, né? Então, crescimento é uma coisa, lucro e caixa são outras coisas, né? E muitas vezes o empresário, ele tá crescendo, mas ele tá endividadíssimo. Sim. Então, às vezes o cara, tá crescendo pra caramba, mas o cara não consegue comprar um carro, o cara não consegue comprar uma casa, o cara não consegue viajar, não consegue tirar férias, não consegue levar o filho na escola. Então, até que ponto é válido você crescer a tua empresa se você não consegue ter qualidade de vida? Se você não consegue ter liberdade? Se o teu lucro, o teu trabalho, ele não te proporciona liberdade de tempo, liberdade emocional, liberdade financeira. Liberdade emocional está totalmente relacionado com ansiedade. Sim. Né? Então, pô, se eu sou ansioso, eu não consigo pensar em outra coisa. O cara vai viajar para a praia e vai levar um notebook, ou então vai trabalhar do WhatsApp, porque o cara não consegue se desconectar da empresa. Isso está certo? Não, está absurdamente errado. Uhum. Né? Então, a estrutura para você olhar, está crescendo, é isso aqui. Mas não é exatamente para isso que você deve olhar. Crescimento não é o último pilar da torre. Né? O lucro, caixa, são muito mais importantes do que o crescimento da empresa. Perfeito. Claro que quanto mais eu cresço, se eu tenho uma boa estrutura de margem, uma estrutura de caixa, quanto mais eu cresço, maior é o meu caixa, maior é a minha margem, maior é o meu lucro. Tá? Então, muitas vezes, ter lucro pequeno de algo que... muito lucro de algo muito pequeno, talvez não seja nada. Ter pouco lucro de algo gigantesco seja muito maior. Mas, por exemplo, e a sua solidez? E a liquidez? E o caixa? Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Precisa ser avaliado. Exatamente. Sim, perfeito. Acho que o ponto mais importante talvez um dos pontos mais importantes desse papo de ADM de hoje é o dono e a dona de empresa entender que ele não pode fugir da responsabilidade de ter acesso às informações. Responsabilidade de dono. Exatamente. Ter acesso às informações e analisar elas, né? Exatamente. Acho que é o básico. Agora, Marcos, qual a mentalidade do empresário precisa adotar para vencer esse medo invisível? Cara, eu acho que a mentalidade... E aí eu volto a bater na tecla do administrador de resultado, porque o administrador de resultado ele tem uma missão muito clara, que é essa mentalidade de... eu acho que o próprio nome já entrega, né? Administrar resultados. Sim. Acho que essa é a grande mentalidade do empresário. É o grande foco dele, é a grande missão dele. Então, quando você muda essa mentalidade para que é uma mentalidade muito menos operacional e muito mais estratégica, mais os resultados aparecem. Né? Então, a mentalidade que ele precisa adotar é uma mentalidade de gestão, de administração de resultados. É o foco em quanto mais resultados eu gero, quanto mais eu analiso números, quanto mais eu presto atenção nos dados, mais resultado eu posso gerar, mais eu posso otimizar recursos, mais eu posso crescer, mais eu posso aumentar minha margem, mais eu posso gerar caixa. Então, essa é a mentalidade que ele precisa construir para que ele possa atingir os resultados que ele quer. E não só ficar preso ali e ficar biruta, porque ele vai entrar num ciclo vicioso que não vai gerar o resultado que ele quer.
Justamente o ciclo que a gente falou lá no início. Exatamente. Trabalhar e não ver... Nadar e morrer na praia. Exatamente. Agora, para finalizar, se você tivesse agora que dar uma única ação, dizer uma única ação para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para fazer essa semana, para começar a sair da atual situação que se encontra, qual seria? Cara, eu acho que principalmente começa a olhar os números. Começa a olhar os números, começa a analisar os números, começa a olhar para o teu negócio, começa a prestar atenção no que acontece do ponto de vista de gestão, para que isso leve a empresa de fato para onde ela tem que ir. E principalmente para que você consiga limpar essa nuvem escura que fica sobre a sua tomada de decisão, o seu julgamento. Então eu acho que isso é o que deve ser feito, tá? É o primeiro passo. Então literalmente ele assumir o controle do negócio dele e entender que a vida dele realmente tem que ser focada em números. Pronto. Perfeito, Marcos. Chegamos ao né? final, né? Chegamos. Mais um Papo de ADM, edição 16. Sim. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Sim. Dizer que foi uma honra participar de mais esse episódio, onde a gente pôde trazer, né, a sua experiência como dono de empresa, como consultor, em um tema tão sensível, né, para toda a nossa audiência, que é a questão da ansiedade em decorrência de um trabalho. Sim. Né? E eu quero dizer o seguinte, tá? Se o dono de empresa ele se viu, né, nesse episódio, ele tá na hora dele parar de andar nessa estrada obscura, né, nessa maluquice. A ansiedade ela é um sintoma disso, tá? Então, se ele não tem controle, ele vai continuar. Esse é um ponto muito importante. O controle ele gera clareza para a empresa, para o dono, e ele consegue gerar uma rotina. Então ele consegue sair desse ciclo, né? E ele vai fazer isso através de um método de conhecimento. E a gente pode ajudar ele nesse sentido, né? E principalmente, eu sei que ele conhece outras pessoas também que estão nessa jornada, tá nesse barco. Então é muito importante também que o dono de empresa que chegou até aqui, que ele deixe o comentário dele, pô, traz pra gente a tua visão também do que tá acontecendo e principalmente compartilha esse episódio com outras pessoas, né? Sim. Porque você conhece outros empresários, então compartilhar esse episódio, tá? Então, fechamos. Então é isso, pessoal. Até o próximo Papo de ADM. A gente se fala, a gente se vê no próximo episódio. Deixa teu comentário, teu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque esses assuntos são extremamente importantes. A gente traz a realidade do dia a dia do empresário, né, nesse podcast, nesse bate-papo. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Obrigado e até a próxima.